no livro do Evangelho de São João, capítulo de número 5, a partir do verso 1 ao verso 11. Obrigado, irmãos, pelo auxílio. Amém. Queria que os irmãos ficassem atentos à palavra de Deus que nos diz a seguinte verdade: olha, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto da porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betseda, que tem 5 pavilhões. Estes jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhes: que queres ser curado? Respondeu-lhes o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ponha no tanque, porque a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim, melhor dizendo. Verso 8: Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. E naquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. E aí prossegue o texto, mas eu queria me ater apenas o verso 11, e seria o suficiente para nós dissecarmos, vermos realmente lições prioritárias para as nossas vidas. Meus queridos, esse texto da cura do paralítico no tanque de Betesda é muito conhecido. É um texto, essa ideia do anjo descer naquele tanque seria uma lenda judaica e coisa similar. Eu não quero dar mérito a essas coisas periféricas do texto. Eu quero aqui evidenciar para vocês verdades escriturísticas, não é? Em cima de um texto semelhante ao que Jesus perguntou aqui: queres ser curado, no verso 6. E aí eu me fiz um paralelo à pergunta similar que ele fez lá no capítulo de Marcos, capítulo 10, verso 51, disse: que queres que eu te faça? São perguntas até para um cara ignorante da minha qualidade, se perguntasse a mim, eu dar uma resposta bem dada. Como é que o cara está aleijado há 38 anos e o cara vem perguntar: o que é que você quer que eu faça? Não é isso, sim ou não? Vamos ser francos. Chega Bartimeu, cego, desprezado pela sociedade, e ele faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Mas essas perguntas do mestre é pergunta para intrigar mesmo, é pergunta para mexer com a gente mesmo. E eu sempre digo a vocês que são as perguntas que mexem conosco, porque as perguntas resultarão em respostas, e que tais respostas têm que resultar em mais perguntas. Mas aí, o que é que a gente tem de fato para aprender nesse texto? Entre muitas verdades, mas eu vou pontuar só algumas. Em primeiro lugar, o verso 2 diz assim: olha, existia uma grande porta, seria a porta de escape daqueles que viviam em função de uma esperança. Qual a esperança? Ficar ali à beira do tanque, à margem do tanque, na orla daquele tanque, esperando a água se mover para pular primeiro e automaticamente alcançar a sua graça. E aí eu queria fazer uma alegoria com vocês. Quais são os tanques de Betesda que Jonatas, que
que Nalva, que Carlinho, que Madinéia está beirando. A gente sempre cria os nossos tanques de Betesda, não é verdade? A gente sempre cria os lugares sagrados, os lugares especiais. Só que eu quero aí desiludir você que para Deus não tem lugar especial. Para Deus todo lugar é especial. E mais do que o lugar especial, são as pessoas que são especiais. Se criar uma crendice na igreja de lugares especiais, de água especial, de óleo especial, de ungido especial, mas para Deus não existe nada de especial a não ser o ser humano. Ele é a joia da criação de Deus. Mas esse homem tinha uma esperança, e a esperança não estava em Cristo. A esperança estava em quê? No tanque de Betesda. Em descer primeiro e ir em busca de sua bênção. E talvez muitas das vezes nossa fonte de esperança está no tanque de Betesda da atualidade. Quantas pessoas têm em R.R. Soares a sua fonte de esperança? Quantas pessoas não têm nas igrejas evangélicas a sua fonte de esperança? Por isso que existe tanta decepção. E qual seria o tanque de Betesda? Vamos supor, o sonho do emprego estabilizado. A outros, não, meu sonho é a aposentadoria. Depois que eu me aposentei, eu vou viver. Vai nada, vai viver de dor. Vai viver de comprar remédio. Por isso que eu sempre digo, eu estava pensando isso, é mais do que nunca nós vivermos a vida hoje. Amém, amados? E viver feliz dentro da estância, não sempre em busca de alguma coisa, sempre desse tanque, sempre de uma, olha, eu tenho que procurar vivê-la hoje, porque é ela que eu tenho hoje, não é viver em função de um amanhã. E quando você alcança esse amanhã tão sonhado, encontra o quê? A decepção, como eu sempre digo a vocês, no casamento, no ministério, em A e em B. Eu não estou dizendo que a gente não deve haver meta. A meta é fundamental. Vocês sabem muito bem que eu sou um cara fascinado por meta. Eu gosto de ter meta, mesmo que a gente não cumpra todas, mas no mínimo a gente tem que ter meta. Mas mais do que ter meta no futuro, eu tenho que viver o presente. Amém, amados? E esse presente tem que de fato ser encarado com mais leveza, né? E aí o texto que a multidão o cercava aquele ambiente, cercava aquele tanque de Betesda, não é isso? Esperando descer o anjo e mover aquela água. E aí eu volto a ser redundante. Será se você está esperando o mover dessa água? O mover desse anjo, descer aí e você pular dentro. Mas mais do que o tanque, não busca um tanque, busca o Senhor das fontes. Amém? Não busque falsas esperanças, busque o Senhor que te dá real esperança, meu querido. Não são meramente curas corporais, físicas, que trarão sobre as nossas vidas vigor, mas de todas as graças que o Léo cantou, que infinita graça, sabe o que é? É a graça da salvação eterna, é a graça em que um dia o Senhor nos redimiu na cruz do Calvário. Eu não estou dizendo que as bênçãos físicas não são meritórias, não são boas, não são fantásticas, são. É muito bom você estar enfermo e Deus curar, é muito bom a gente estar numa dificuldade, Deus trazer provisão, mas mais do que isso, é a salvação, o grande conquista de todas as vidas sobre o nosso viver. Essa deve ser prioritária, deve ser primária em nossas vidas, e a gente tem que sempre, a cada instante, tornar como evidente. Amém, amados? E aí, a pergunta é essa: que queres que eu te faça? Queres ser curado? Como Jesus disse bem claro, esse homem de 38 anos, no verso 5, diz que há 38 anos ele estava penando, sofrendo à espera. E aí Jesus vem com essa interrogação, como eu disse, um pouco conflitante. Para quem é da família de Seu Lunga sabe muito bem que não dá certo o verso 6, vê aí, Romário. Vamos ler junto, olha. Diga aí.
Jesus tinha conhecimento de que ele estava muito tempo ali. E aí chega com uma coisa tão estranha: que queres, né? Que eu te faça o quê? Queres ficar sã? E aí, meus queridos, eu queria, antes de adentrarmos em si no verso 7, analisarmos melhor o verso 6. Jesus vendo que deitado, como estava aquele homem? Diga comigo. Como estava ele? O estado dele estava de quê? Passivo. O homem não estava sentado. O homem não estava de pé, muito menos. O homem estava deitado. E esse deitado, para mim, somado aos 38 anos de espera, era mais do que um deitar de um corpo. Era um deitar de uma esperança que já estava ali, ó, morta. Sim ou não? Você já analisou você esperar por uma bênção 38 anos? Se ele estava ansioso, ele podia estar aleijado, como ele disse: me pega aqui, eu vou fazer. Ou seja, aquele homem já não tinha mais esperança. Aquele homem estava ali, talvez porque não tinha ninguém para levar para casa. E talvez alguém adentrou nesta noite na condição desse homem. A esperança já não está sentado, em esperança já não está. Enfim, o estado é tão caótico, como é que diz? É uma crise tão profunda que já se encontra o quê? Em estado terminal. O cara estava o quê? Deitado. E sabia o Senhor que havia muito tempo que ele estava naquela situação. Aí o Senhor, quando abre a boca, olha o que é que ele diz. O que é que ele pergunta? Queres ser curado? O homem tranquilamente era para ter pulado o quê? Né? De forma imediata. Qual é a resposta dele imediata? Sim. Mas o que é que ele responde? Vamos lá, o verso 7. Diga lá comigo. O 7. Ou seja, queres ser curado? Ele pode dizer: sim, Senhor. Queres ser curado? O que ele respondeu? Não tem ninguém. O quê? Que ponha no tanque. Quando eu vou tentar pelo menos pensar em me levantar, um esperto pula na frente. Isso aí representa muitos de nós. Queres ser curado? Quer que eu te faça? Não. Senhor, lembra daquela mulher quando Jesus estava acerca da água? Se você soubesse quem está falando com você, eu te daria água viva. Como é que tu pode me dar água viva? Tu não tem como buscar água, tirar água do tanque. Quantas vezes o Senhor pergunta uma coisa, a gente diz: mas como o Senhor vai fazer? O Senhor não está perguntando como é que Ele vai fazer, está vendo se você acredita que Ele é capaz de fazer. Se a gente ignora a pergunta de Jesus, eu acho mais ignorante a resposta desse homem para com Jesus. Jesus não perguntou-lhe: você quer que eu... existe alguém para... Tu queres ser curado? Não, não tem ninguém. Ou seja, para ele a fonte de Betesda era de fato a fonte da esperança. E aí muitas das vezes isso representa a gente. O Senhor disse: eu vou fazer. Mas como, Senhor? Não é para perguntar como o Senhor vai fazer, é entender que Ele faz. Como é que vai curar? Não sei, só sei que Ele é capaz de fazer. A porta está fechada, não sei. Se está fechada, não importa. Ah, pastor, não tem porta. Deus não tem problema. Ele abre porta, não tem porta. Se não tem porta, ele arruma porta. Se não tem muro, ele arruma muro. Enfim, meu querido, o problema da gente é querer pormenores do que Deus vai fazer. Deus não tem forma de fazer. Quando Ele quer fazer, Ele faz e pronto. Mas muita gente está preso a tradição do tanque de Betesda. Queres ser curado? Sim, Senhor. Deveria ser a resposta. Mas não. Queres ser curado? Não tem ninguém para me empurrar. Não tem ninguém que dê uma mãozinha. E você pode ignorar esse cara do tanque de Betesda, esse homem há 38 anos aleijado. Mas será que esse homem não tem
muitas das ações vistas em nossas vidas? Sim ou não? A gente representa parte desse cara aqui, exposto nessa narrativa bíblica. Amém? Queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, ninguém há que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aí diz o verso 8: Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Não teve esse negócio de tanque, não teve negócio de empurradinho, não teve esse negócio de arrumadinho. Quando o Senhor decreta, quando o Senhor declara. Se existe um texto que eu amo, é o texto de Isaías 43:13. Ele diz: antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Diz Deus: agindo eu, quem impedirá? Deus, quando quer agir, não tem Satanás, não tem ninguém que impeça o seu agir, meus queridos. A gente muitas vezes quer limitar Deus, a gente quer colocar Deus dentro de um quadrado, como é que diz, racionário, religioso. Deus quebra todos os parâmetros. E eu acho interessante essa teologia liberal, enquanto a gente vê pessoas que têm uma crença altamente fanática, tem umas qualidades de crente que diz: Deus vai fazer, mas desse jeito. Deus só pode fazer dessa forma. Deus, ele não tem, a Bíblia diz que Deus tem multiforme sabedoria. Quando você pensa que Deus vem pela direita, ele vem pela esquerda. Quando você diz: Deus vai abrir, fazer aquela porta se abrir, ele diz: não, eu vou fechar todas as portas, eu abro uma brecha. Nunca esqueça, Deus sempre tem mecanismos extraordinários para agir no meio do seu povo. Amém? Por isso, meus queridos, entenda que esse homem pensava que precisava de um empurrãozinho, precisava de alguém para lançar ele ali, como é que diz, no tanque de Betesda. Mas lembre-se o que Jesus disse: levanta-te, não é isso? Faz o quê? Toma o teu leito e anda. Analise comigo o verso seguinte: imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia é de sábado. E aí, meus queridos, o verso 10 e 11 diz: por isso disseram os judeus que fora curado: é sábado, não é lícito carregar o leito. Ó, se existe um povo que eu acho uma pura desgraça, me desculpe a minha franqueza, é o tal do religioso. É um desmantelo. Jesus havia curado aquele homem há quantos anos? 38. Aí lá o homem no sábado, carregando o leito. Pare, está fora da lei. Olha, agora eu fico vendo quantos crentes, jovens, se assemelham. Vamos fazer um avanço, uma ação missionária, uma ação social. Não pode tal dia, porque vamos pegar o dinheiro da igreja. Não, o dinheiro é sagrado, não pode para tal coisa. Tem que ser para a manutenção das casas de Deus, para os oráculos. Não é assim que muitos fazem. Pastor, o senhor vai pegar uma coisa que é sagrada para um povo profano, pastor? A religiosidade pura. O senhor vai pegar as cadeiras do púlpito, do santo altar do Senhor, e levar para uns fariseus sentar. Você vê o que a religiosidade faz na figura daquele bom samaritano, lembra? O homem caído, passa-se o quê? O sacerdote passa como? De longe. Vê um levita, da mesma forma, diz: eu tenho que correr. Passar de longe. Aí vem quem? O samaritano. O samaritano que Jesus, que a tradição judaica era totalmente contrário. Que era imundo. Não é isso? Que era uma pessoa totalmente fora do contexto do povo salvo de Israel. A esse daí se compadece e vai em busca daquele perdido. A Bíblia diz que ele desce,
ele se humilha, não é isso? Ele vai lá, ele limpa as feridas, ele passa o vinho, ele passa o óleo. Tem muito crente dessa qualidade que parece mais com fariseu. Eu, Zé Maria, em dado momento, se assemelho muito mais ao sacerdote. Eu tenho minhas obrigações religiosas. O culto começa às 19 horas e o sangue na canela tem que começar, mesmo que eu deixe fulano de tal, ciclano beltrano. Não é assim que a gente faz, sim ou não? Sim ou não? É isso que muitas das vezes a gente se torna religioso, igual aqueles fariseus da época. A cama, está levando a cama, quando no sábado não se pode nem mover a cama no sábado. Religiosidade, farisaísmo, estética. E é uma das coisas que a gente está vendo hoje. Tudo se parte da raiz, do interior, e do interior vai fluir frutos de bondade, mas do interior limpo. Por isso Jesus disse: se você quer realmente ter um exterior limpo, cuide de limpar o seu interior. Lembra que eles faziam diante? Eles ignoravam porque os servos do Senhor não lavavam as mãos antes de comer, mas lavavam o copo várias vezes. Uma limpeza total, uma estética total. Era o povo mais limpo que se podia ter. Naquele período era o judeu, mas era um povo mais imundo. Chegava diante de Jesus, bom mestre, né? Bom mestre, queria matar Jesus. Será que existe alguém que dá a paz do Senhor a tu, mas não tem paz nenhuma? Será que é alguém que muitas das vezes diz, é irmão, mas está mais para inimigo? São coisas altamente antagônicas da gente, que a gente precisa enfrentar isso. E a religiosidade faz isso. Uma cama. E aí eu quero fazer outra alegoria. Que cama é essa que muitas vezes eu não posso levar? Eu não posso talvez pintar essa unha, mas ao mesmo tempo a minha unha não pode ser pintada automaticamente, mas a língua pode ser afiada. São coisas da vida, meu querido, que a gente precisa se pautar dentro das Escrituras Sagradas. Amém? Para não nos tornarmos crentes mecânicos, crentes mecanizados, crentes altamente religiosos, crente que chegava diante daquele homem e disse, olha, não é lícito, é sábado, não pode carregar. Ao que ele respondeu mesmo, que ele curou. Ele disse, olha, quem disse isso daí? Foi o cara que me curou, disse, toma a tua cama e anda. E aí, eu quero encerrar a minha fala, dizendo que a gente não pode ser dominado pela religiosidade, escravizado pela estética religiosa. Eu tenho que ter um interior limpo, como diz as Escrituras. Qual a proposta do mestre? É nos fazer o quê? Fontes de quê? De água viva, que